Podemos livremente estarmos na casa de Deus. Louvado seja o Senhor por isso. A Ele a honra, a glória, o poder para todo o sempre, porque Ele é digno, né? De todo louvor, de toda honra e de toda a glória. Aleluia. Para mim é sempre um grande privilégio, para mim é sempre um grande prazer estar na casa do Senhor. Para mim é sempre uma honra ministrar a poderosa palavra de Deus, também uma grande responsabilidade, mas entretanto não confio nas minhas capacidades, mas confio naquilo que Ele é. Ele pode nos surpreender. Nós somos vasos de barro, mas a unção pertence a Ele, o valor pertence a Ele. Somos vasos de alabastro que precisamos ser rompidos para que o perfume que está lá dentro se exale e chegue a todas as narinas da terra. Amém? Glória a Deus. Todos aqueles que estão na casa, todos aqueles que estão perto de nós, vão sentir o cheiro através das narinas, né? Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Através do olfato, vão perceber que há um bom cheiro na casa. E para que se exale o bom cheiro, é preciso se romper algo, O vaso de alabastro, na verdade, o alabastro é a unção, é o perfume. O vaso é sempre um vaso. Este vaso ele é formado de tal maneira que há uma solda na tua tampa, aonde não pode se abrir nem se fechar. Só se pode utilizar a unção do alabastro que está dentro quando se rompe o vaso. E aquela mulher rompe o vaso naquele ambiente onde Jesus estava. E já não sentiram, não foi o cheiro de Cristo, mas sentiram o cheiro da unção que ela derramava, de sentir o perfume que ela derramava sobre ele. E encheu toda a casa, diz as Santas Escrituras. O que nós precisamos muitas vezes é romper, quebrar, abrir o vaso para que o cheiro se exale. O cheiro está dentro de você, tá bom? O bom cheiro está dentro de você. Permita-se romper-se para que esse cheiro se exale por toda a casa e todos aqueles possam perceber Deus na sua vida. Glórias ao Senhor. Queridos, nós estamos aqui todo domingo às 5 horas da tarde, culto da família, culto de adoração. Nós chamamos o cultão, né? Onde todos vêm para a igreja, onde todos se reúnem aqui. Nós temos o domingo de descanso, né? E ao domingo nós reunimos a família, o culto da família, aquele cultão abençoado. E nós estamos aqui oferecendo o nosso sacrifício de louvor. Outro dia, e eu vou já falar sobre algo disso, alguém me diz assim: pastor, mas eu sou dizimista na tua casa. Entretanto, estava tendo comportamentos reprováveis pela palavra, mas para se defender ou se justificar, ela diz, esta pessoa me diz, eu sou dizimista na casa de Deus. E eu lhe respondo, mas qual é o sacrifício que Deus busca? É sacrifício financeiro ou sacrifício de louvor, de fidelidade, de compromisso para com Ele? Ele quer que nós tenhamos fidelidade no nosso coração para com Ele. O sacrifício que Ele nos pede é de louvor, é o sacrifício de estar reunido aqui. Eu sei que muitos agora deixaram afazeres importantes, deixaram o seio da sua família, o abraço do filho, da filha, da esposa, do esposo, para estar aqui. É um sacrifício nos dias de hoje. É uma dificuldade estar aqui. Existe toda uma logística que precisamos nos organizar para estarmos na casa de Deus, oferecendo a Ele um sacrifício de louvor e de adoração. Entretanto, quando nós oferecemos o sacrifício de louvor a Deus, quando a nossa vida pertence a Ele, nós não negamos nada para com Ele. Absolutamente. Ele não negará nada para com você. Amém? E eu tenho certeza que no sacrifício de louvor, de estar aqui hoje, Deus também vai liberar algo sobre o seu coração, sobre a sua vida. Eu tenho certeza, se houver aqui algumas pessoas que sacrificaram hoje para vir aqui oferecer a Deus
louvor e adoração, eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo há de usar o vaso de barro para poder ministrar sobre os nossos corações. Eu quero sair daqui impactado por aquilo que Deus quer falar conosco. Eu quero sair daqui tocado, eu quero sair daqui mudado, eu quero sair daqui transformado. Eu quero alcançar novos degraus espirituais. Eu quero entrar em novas dimensões em Deus esta noite. É o meu desejo. Eu quero. Mas, entretanto, se Deus não encontrar alguém que esteja aqui em espírito de adoração, isto pode ficar trancado dentro do meu coração. A Bíblia diz que Paulo queria pregar em certo lugar, queria manifestar a glória, queria romper o vaso de alabastro, mas foi impedido pelo Espírito Santo. Jesus, chegando em Nazaré, até desejou operar milagres, mas foi impedido pelo Espírito Santo. Por quê? Porque não havia quem lhe oferecia sacrifício de louvor e de adoração. Não havia alguém que verdadeiramente veio, crendo, movido pela fé. Deus retém. Se Ele nos ensina e diz assim: não dê pérolas a porcos. O que Ele quer dizer é: lave uma porca bem lavada. Coloque um colar de pérolas em seu pescoço. Perfume-a. Coloque brincos de ouro. Reverte-a de púrpura. E solte-a por alguns momentos em seu quintal, no seu jardim. Vai ser em questão de minutos. Ela vai estar misturada na lama, rolando na lama. E aqueles valores que estão sobre ela não serão valorizados por ela. Se Deus está nos ensinando a não dar pérolas a porcos, tudo o que Cristo nos ensina é aquilo que Ele pratica. Cristo disse: o que eu ouvir do Pai, eu vos falo. Eu faço, eu pratico, eu vivo o que eu recebi dEle. Jesus nunca vai nos ensinar algo que Ele não faz, que Ele não fez. Ele nos ensina o que Ele pratica, o que Ele vive. Toda vez que Deus te ensinar algo é porque Ele vive isso, é porque Ele pratica isso. Ele não está pedindo você para viver algo que ninguém nunca viveu. Ele está pedindo, Ele está orientando você a algo que Ele vive e pratica. Quando Ele diz: seja fiel, porque eu sou fiel. Tenha compromisso, porque eu tenho compromisso. Se Ele nos ensina isso, Ele está dizendo: ei, vocês também não podem receber as pérolas quando vocês não a valorizam. Pessoas no mundo lá fora pagam 10 mil euros, 30 mil, 50 mil para ouvir uma palestra de um homem de sucesso financeiro em 1 hora, 40 minutos. Tem alguns no meu país, chamado Brasil, que pagam 50 mil por um almoço com um desses homens de sucesso. Não sei se é 5 mil, 50 mil, algo é muito valioso. Alguns pagam fortunas para ouvir Lula da Silva dar uma palestra de como roubar os bancos financeiros. E pagam e vão lá ouvi-lo, não sei o quê. Pagam para ouvir uma palestra de Dilma Rousseff, que nem consegue conjecturar uma frase, que tem dificuldade na fala, mas pagam para ouvi-la. Mas afinal, estão pagando fortunas por coisas humanas que não vão levar a lugar nenhum. Podem lhe levar a alcançar o sucesso financeiro, mas destruindo toda a sua vida. Trocando a família, trocando os valores por dinheiro. Mas o que Deus quer para nós é diferente. Então você precisa valorizar este momento. Você precisa entender a importância de estar aqui com os ouvidos bem atentos para ouvir cada palavra. E pedir a Deus: Deus, fale comigo. Ministre sobre meu coração. Me ensine. Derrame o conhecimento sobre mim, porque eu estou pronto para valorizar as pérolas preciosas da tua palavra. Esse é o desejo de Deus. Esse é o meu desejo para com você hoje. Na segunda nós temos culto de oração. Hoje nós estamos intercedendo, orando e clamando a Deus. Orando ao Senhor, toda segunda, às 7:30 da noite.
E na quarta-feira, nós temos o quarta temática. Todo mês estamos trazendo o tema relevante para a minha e para a sua vida. Todo o mês, de cada mês, nós estamos trabalhando com um tema direcionado pelo Espírito Santo dentro de nossas necessidades. E este mês nós vamos encerrando. Hoje é a última quarta-feira do mês, certo? Sim ou não? Hoje é a última quarta-feira do mês, não é verdade? Nós vamos encerrando esta quarta-feira e nós queremos encerrar com chave de ouro. Nós queremos sair daqui abençoados por Deus nesta campanha que nós fizemos durante esse mês. E nós estamos trazendo como tema: destrave a sua vida financeira. Muitas vezes nós estamos sofrendo porque está bloqueado. Podemos ter água nas tubulações da nossa casa, mas se não houvermos uma torneira trabalhando corretamente, vamos girar a torneira, e a água não vai chegar até nós. Por muitas vezes, da mesma forma que essa torneira pode estar travada no seu interior, no oculto, no escondido, onde não conseguimos desfrutar da água que corre perto de nós, também muitas vezes a nossa vida financeira está desta forma. Deus é um Deus do dono do ouro, da prata, de tudo lhe pertence, e Ele não tem falta de nada. Está sempre pronto a nos dar e oferecer o seu melhor para conosco. É da vontade de Deus abençoar a nossa vida financeira. É da vontade de Deus nos destravar e abrir as torneiras e abençoar as nossas vidas. Mas há coisas que a palavra diz que nada que está no oculto não vem à revelação das Escrituras Sagradas. Nada que está no oculto não venha a ser revelado pelo poder da palavra de Deus. E o que Deus quer fazer comigo, o que Deus quer fazer com você, conosco, é revelar aonde está o problema. É revelar o que não estamos percebendo dentro dessas tubulações, onde está se travando a água. Nós temos no Brasil a transfiguração do Rio São Francisco, e foram liberadas a água, e a água chegou até o povo sedento por água, e aquelas obra foi concluída, e a água chegou até eles. Grande festa fizeram. Passando um governo, entrando outro. De repente a água deixou de passar. Secou-se. E novamente voltaram a sofrer por escassez de água. Alguém fechou as torneiras. Alguém travou as plataformas. E a água já não corre mais no curso. A água já não chega mais. E a escassez e a miséria bate à porta. E muitas vezes por uma escolha, um voto, ou não quis voltar, uma escolha do próprio povo os leva a uma consequência. E Deus muitas vezes quer nos revelar e mostrar aonde está o problema. E nós pensamos que o problema está no país, que o problema é Portugal, que o problema é Luxemburgo, que o problema são os patrões, que o problema é Bélgica, que o problema é Brasil, que o problema é o clima, que o problema é o ar, que o problema é a poluição. Estamos sempre procurando aonde está o problema e lançando sobre eles a responsabilidade. Aonde Deus, certa vez, diz a um homem que estava numa terra onde havia fome, desejando ele ir para o Gósen do Egito, desfrutar do que o rio, o delta do rio Nilo lhe oferecia. Deus diz a ele uma palavra, diz: ficai na terra seca e estéril. E faça o que eu vou te mandar. Semeie nela. Irmão.
Semear numa terra estéril, realmente estéril. Semear numa terra difícil, onde há escassez, morte, fome, e a perspectiva de prosperidade financeira é praticamente zero, onde ninguém ousaria investir, ninguém ousaria em derramar recursos sobre este tipo de terra. Deus diz uma palavra a um homem chamado Isaac e diz: semeie nesta terra estéril, porque o problema não está na terra. O problema não está na região geográfica que você se encontra, mas o problema está em você que não crê que eu posso te prosperar, mesmo em lugares adversos. O problema não está nos outros. O problema não está no país, o problema não está no ambiente, não está na política. O problema está em nós. Se nós agirmos como Deus nos pede para agirmos, o resultado virá. Porque o desejo dele não é de mal. O desejo dele não é te ver chorar. O desejo dele não é te ver com problemas financeiros. O desejo dele é abençoar a sua vida financeira. Existem outras colunas que formam esta plataforma chamada prosperidade. E prosperidade não significa ter dinheiro. Prosperidade é uma plataforma completa, onde você desfruta de qualidade de saúde, de vida, de família, de espiritualidade, de comunhão profissional, financeiro. É um complexo total, onde você diz assim: a minha vida, tudo eu desfruto bem. Isto é prosperidade. Dinheiro é só uma parte, uma das colunas que faz com que essa construção seja construída e continue a avançar. Se nós ouvirmos o conselho de Deus para nós, por mais simples que ele seja. O profeta Geazi, levando uma palavra do profeta, diz a Naamã: Naamã está à espera de algo muito difícil, talvez sacrificar animais, vencer uma batalha, cortar o corpo, andar quilômetros de joelho. Talvez ele está esperando subir uma montanha, escalar o Monte Hermon. Está esperando algo muito difícil. E o profeta libera uma palavra ali dizendo: vá até o rio Jordão e mergulhe somente 7 vezes. A direção de Deus era tão fácil que Naamã se recusa a acreditar naquilo. Naamã abre mão e decide não se mergulhar no Rio Jordão. Oxalá, graças a Deus, que ele tinha companhia de pessoas que lhe fazia refletir. Ele estava na companhia de pessoas que lhe fazia pensar, que não tinha medo de falar a verdade e dizer a ele: escuta, Naamã, se te pedisse algo difícil, não faria. Mas ele te pede algo tão simples. Por que se custa mergulhar neste rio? Ele refletindo, pensa em seu coração, conjecturo eu. É verdade. Não custa nada. Ele vai e experimenta uma das colunas que forma a plataforma de prosperidade, que é saúde. Ele consegue e é curado naquele dia, naquele instante. Às vezes nós estamos esperando algo difícil de Deus para nós. Mas é coisas bem simples. Muito simples. Para que nós possamos alcançar. Mas cabe a mim e a você fazer como Naamã. Caminhar em direção ao Rio Jordão e mergulhar. Não foi os teus servos que mergulhou, Naamã. Não foi Deus que lançou Naamã nas águas. Mas foi ele que teve que ir até o Rio Jordão, despir-se da sua armadura, entrar naquelas águas e mergulhar 1, 2, e nada aconteceu.
3, 5 e 7. O milagre completou-se na tua vida e foi abençoado. Cristo nos diz que não podemos ser somente ouvintes, mas praticantes da palavra. O sentido de ouvir é pôr em prática. O sentido de ouvir é viver. Ser cristão é ter um estilo de vida semelhante ao de Cristo. Ser cristão é viver como Cristo viveu. Ser cristão é ser discípulo, guiado e conduzido por Ele. Ser cristão não é andar conforme nossos desejos, não é andar como os nossos próprios planos, mas é andar nos planos de Cristo, no projeto de Deus para com nossas vidas. E não temas, porque o projeto dele não é tirar o dinheiro de você. O projeto dele é abrir portas financeiras para prosperar você. Porque prosperando tu, a obra de Deus também prosperará-se financeiramente. Ela terá recurso para trabalhar, para cuidar do órfão, da viúva, abrir projetos sociais, missões, muitas coisas. Abençoando você é interesse de Deus. Agora, Deus não pode abençoar alguém que não vai se voltar para Ele, que não vai ter o sentimento de gratidão para com Deus. Deus não vai dar pérolas a porcos que vão lançar longe. Deus não vai dar algo a nós que vai nos lançar no inferno. Deus prefere manter as torneiras trancadas. E o problema no oculto. E nós vivemos das gotas que caem da torneira. Porque só dessa maneira permanecemos na esperança de que Ele há de se levantar a nosso favor. Permanecemos com os joelhos dobrados aqui no altar. Porque não são poucos aqueles que Deus abre as portas e vão gastar com o mundo, que vão oferecer ao diabo aquilo que receberam de Deus. Estão acusando e falando de Adão, que Adão entrega a terra ao diabo, mas esses tais estão entregando muito mais do que Adão entregou. Estão recebendo a bênção de Deus e entregando na mão de Satanás. Quando vai usá-la com o mundo, quando vai usá-la nos seus objetivos. A palavra de Deus, ela é simples. Pensamos que está no terremoto a voz de Deus. Às vezes pensamos que está nos ventos fortes a voz de Deus. Às vezes pensamos que está no barulho de muitas águas a voz de Deus. E elas podem estar. Mas por vezes está numa brisa suave, onde ninguém espera. E diz assim, passou uma brisa aqui? O Senhor está na casa. O Senhor está aqui. Por isso você precisa, quando direciono você nesta hora pelo Espírito, porque o que eu estou aqui é influenciado por Ele, inspirado por Ele para ministrar a palavra, porque se não fosse inspirado por Ele para ministrar a palavra, estaríamos complicados. Por isso que por vezes, nós quando ministramos, ficamos impactados da maneira que Deus nos usa e da maneira que Deus move. E nós entendemos que o Espírito Santo nos inspira para que possamos ter sucesso. Pessoas lá fora estão pagando muito para ouvir 2 ou 3 palavras. Você tem a oportunidade de receber palavras do céu, gratuitamente, de graça. É dádiva de Deus. Mas é verdade. O que vem fácil é um provérbio do mundo. O que se vem fácil, vai fácil. O que se vem com sacrifício, protege. Observe. Quando você trabalha todos os dias para conquistar algo, e conquista algo material. De repente você passa para a sua posteridade, para os seus filhos, e eles não valorizam aquilo, você vai lá e tira e diz assim, ei, isso aqui custou não sei quantos dias de trabalho, o meu suor, isto é valiosíssimo. Mas quando você volta para a mão dele, novamente, ele despreza aquilo que ofereceu. Quantas vezes meus filhos dizem assim, eu digo, nós não temos recurso financeiro
pai, o senhor tem um cartão, passa o cartão. Passa o cartão. Mas se eu não tenho recurso financeiro, porque o cartão também não tem dinheiro, não posso. Mas ele não compreende a dificuldade que tem para trazer o recurso ao meu lar. A Bíblia diz, queridos, que criança não pode receber herança. Alguém tem que administrar por ele. Ser criança não está relacionado com a idade. Ser criança está relacionada com o crescimento espiritual. Não é de conhecimento da Bíblia, não é decorar a Bíblia, não é anos de crente, é conhecimento, é intimidade, relacionamento, fidelidade, compromisso com a palavra. E Deus não dá a alguém que é criança. Para envergonhar Israel certa vez, Deus permite que uma criança governe o povo e se torna um rei ainda adolescente. Grande miséria e destruição caiu sobre o povo. E Deus não vai entregar a sua herança a alguém que ainda se comporta como uma criança. Precisamos ser adultos. Adultos espirituais, para compreender a palavra. Valorize. Nós falamos, na primeira vez, de fé. Que se você tem os projetos que Deus colocou em seu coração, quem tem que crer não sou eu, pastor. Quem tem que crer não é o evangelista Reiter. Quem tem que acreditar é quem tem um sonho. José na prisão, quando tem um sonho, ele diz, olha, eu tive um sonho. Ele revela o sonho. E ele diz ao padeiro e ao copeiro assim, quando entrarem na presença do faraó, lembre-se de mim, porque eu tenho um sonho de sair deste lugar e viver o melhor de Deus. Deus um dia disse que toda a minha casa estaria guardada por mim. Quando mostra meus irmãos com os molhos dobrados e a lua e o sol se encurvando diante de mim. O pai, a mãe e todos os seus irmãos dependentes dele. Ele diz, eu tenho um sonho. E por causa desse sonho estou sofrendo. Mas eu permaneço fiel. Lembra-te de mim. Quando ele faz isso, ele acredita no sonho. Quando ele se mantém fiel a Deus, mesmo em dificuldade, ele crê no sonho. Ele trabalha para que este sonho se realize na sua vida. Você precisa acreditar nas suas habilidades. Você precisa acreditar que Deus te dá capacidade. Você precisa crer que Deus lhe prospera, que lhe abre portas. A fé é o firme do fundamento das coisas que se esperam. Ela traz à realidade aquilo que não existe. Se eu creio, eu alcanço. Porque nada é impossível para quem crer. Acredite nos seus projetos. Por mais pequeno que sejam para alguns, mas são grandes para ti, são importantes para você. Creia nos seus projetos financeiros. Acredite. Eu certa vez sendo provado por Deus, milagres aconteceram na minha vida extraordinária, na vida financeira. A minha filha tinha nascido, eu ainda era sem documentos, ilegal. Depois de alguns anos, 3 ou 4 anos, eu consigo me legalizar. E sabe o que acontece? Eu entro com um pedido na Caisse de Maladia para receber todos os anos a qual eu não recebi dela, mesmo sendo ilegal. Eu falei, eu quero. E ainda mais,
fiz um pedido de licença paternal, sem ter direito. Mas sabe como eu descobri que eu tinha direito? Quando o dia que eu cheguei naquele patrão e diz assim, eu procuro trabalho, ele diz, eu procuro empregado. Eu falei, bom, pronto. Chegou a minha maletinha de ferramenta, apresentei meu passaporte, meu cartão de cash maladinho, que já foi um milagre. Calado entrei e calado saí. Entreguei para ele, ele fez cópias, me levou para o trabalho, comecei a trabalhar. 2 dias depois me trouxe um contrato, eu assinei o contrato, declarou o contrato. No mês próximo eu comecei a receber ficha de pagamento. Agora, como ilegal, consegue receber ficha de pagamento, contrato de trabalho, pagar impostos. Ah, irmão, assim foi comigo. Calado eu estava, calado fiquei. Falei, Deus está na tua mão, porque tu és fiel. Trabalhei 4 anos. 4 anos. Fiz contrato de aluguel, comprei telefone. Ih, meu irmão, fiz a festa, lá em casa era alegria, a família ficava assim, como é que é possível? Eu não sei, agindo Deus, quem impedirá? Quem crê, recebe. Eu fui e tomei posse. Mediante a isso, eu já documentado. Meu patrão até hoje não sabe que eu vou trabalhar legal para ele. Documentei através dele e ele não sabe até hoje que eu era ilegal trabalhando para ele. Até hoje não sabe. Mediante a isso, eu falei, vou dar entrada. Eu na Penaíba, devendo 7.000 euros, emprestado daqui, emprestado dali. Chega uma carta na minha casa dizendo, entra na sua conta hoje 10.000 euros. Eu falei, Jesus é bom demais. Paguei 6, 7 mil de conta, comprei um carro por 2.500, no mês que vem, mês próximo, vendi o carro por 7, já comprei mais 2, e aí foi, meu irmão, não parava não. Depois eu disse, eu quero mais. Eu quero o congé parental. Eu quero a licença parental. Dei entrada. Diz que não, aceito a sua licença parental. 6 meses. De boa. Agora explica isso. Só para quem crê. Certa vez eu estou no meu veículo, desde quando eu estava aqui eu tinha carro, andava para todo lado. Ninguém tinha carro, só eu. Os crentes que passavam, que estavam no ponto de ônibus, eu não deixava um. Eu tinha uma Renault 7 Plus, máquina, verdona abacate, igual o verde ali da bandeira de Portugal. Pegava os crentes e ia levando para Gaia, trazendo, porque lá tinha dificuldade de ônibus. Um dia você entra uma irmã no meu carro, a irmã entra, a irmã, ei, eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus gosta, sabe por quê de você? Porque você não tem medo e crê. Certa vez eu fiz uma prova, coloquei um monte de crente no meu carro. A gente está vindo da igreja. E eu conheço todos os pontos que as polícias fazem blitz aqui no Luxemburgo. Eu sabia tudo, porque eu não era tolo, eu só desviava. Todos os pontos de blitz, eles têm um mau hábito de fazer sempre no mesmo lugar. Eu conhecia todos. Certa vez eu olho e digo assim, para alguns que estão do meu lado, olha, a polícia está a 500 metros daqui, fazendo uma blitz. Tem fé da gente passar lá? O irmão grita, não tentarás o seu teu Deus, pastor, vamos embora. Tudo ilegal no carro. E eu falei, amém, vamos embora. Certa vez Deus vira para mim, outra vez alguém entra no meu carro e diz assim, eu tive um sonho com você. E Deus mandava te dizer, não saia do país. Eu começava a ir a Bruxelas, resolver coisas, visitar a igreja, eu estava ousado, eu ia para todo lado. E Deus me libera uma palavra para mim e diz assim,
não saia do país. Por que motivo? Se ele me deu, eu estou andando para todo lado, por que eu vou? Mas aí eu falei, eita, Deus está me provando. Assim fiz. Quando alguém dizia, vamos, epa, eu não saio do país, meu filho. É só aqui. De Luxemburgo eu não me movo, não passo só na fronteira e volto. Deus sempre operou grandes milagres. E me abriu grandes portas financeiras. E até hoje, eu ponho em prática as pequenas coisas. Não saia do país, eu não saio. Eu obedeço. Porque Deus está me travando agora para me fazer ganhar mais. Deus está me provando no pouco para me acrescentar o mundo. Tanto carro já passou na minha vida que nem prazer neles eu tenho mais. O meu carro que eu gosto é um Fiesta 91 e quando eu falo o pessoal dá risada de mim. Antigo e velho. As pessoas riem de mim. Porque tanto já passou na minha mão que eu nem me importo. Eu tenho um Porsche encostado na minha garagem, tem 2 anos, sem contar o Technic, está lá parado. Carro que eu sonhei em ter. Maior é o meu Deus. E o que eu preciso é dele. O que eu preciso é ser fiel nas mínimas coisas. Falei de fé. Falei de diligência. Se você não for aplicado no que faz, no mínimo detalhe. Se alguém não te mandar arrumar aquelas cadeiras e você não arrumar perfeitamente, controlando o tempo, controlando tudo, para o benefício de quem te ordenou e te paga, você não trabalha com diligência, não está apto. Diligência, responsabilidade administrativa. Não pode gastar 20 quando se recebe 10. Se recebe 10, gasta 5 e guarda 5. Gasta 7 e guarda 3. É assim a lógica. Ou você acha que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego estava lá cuidando da obra da vida financeira de Babilônia à toa? Diligência. Certa vez, chega um irmão, documentado, brasileiro, nacionalidade italiana, chega nesse país, são cristãos, e começam a passar muita luta financeira. Afinal, documentado, eu não tinha documento, eles tinham. E não tinha nada. Recebendo ajudas de cestas básicas, muitas vezes fui na casa deles levarem alimento, orar por eles. E eu olhava, meu Deus, tem passaporte italiano, tem tudo, e não rompe na vida. Certa vez ele vira para mim e diz assim, pastor Antônio, me dê qualquer coisa para fazer na sua oficina. Eu sou um homem estudado no Brasil, mas eu estou numa situação que eu preciso fazer qualquer coisa e fazer bem feito. O que ele fez? Ele foi numa das empresas daqui do Luxemburgo, uma empresa grande. E ele chegou lá, sabe o que ele fez? Ele não foi pedir para limpar o chão. Ele não foi pedir para poder entregar uma carrinha para ele levar o pessoal para cima e para baixo. Ele disse assim, eu quero uma vaga de gerente. Ele me contando, disse que o homem quando olha diz assim, eu quero uma vaga de gerente. Diz que o homem regalou o olho e falou assim, como uma vaga de gerente? Não fala francês. Chegou agora. E vaga de gerente? E ele me contando diz assim, experimenta você, me dá uma oportunidade como gerente para você ver. Ah, isso é fé, gente. Isso é diligência. E o homem, ele disse que o homem ficou impactado com aquilo e disse assim, depois eu entro em contato contigo. Mas ele disse que o homem ficou impactado. Dê-me uma oportunidade para tu ver. Ele disse que o homem assim ligou para ele a semana seguinte e disse, eu vou te dar uma oportunidade.
Quero ver o que você vai fazer. Em um mês, ele reduziu os gastos de papel, de água, de copo, de café, de material da empresa do cara, que o homem ficou impressionado. No mês seguinte, estava andando de Land Rover 0 quilômetro. Até hoje é o gerente dessa empresa. Hoje ele contrata pessoas e põe quem ele quiser lá. Ah, gente. Ele diz, eu não perdi a oportunidade, pastor. Eu acreditava, eu sabia que Deus ia me dar, e eu dizia, eu vou fazer bem feito. Diligência. Você precisa ser diligente. Acreditar. Eu disse sobre praticar generosidade. Quem não é generoso não está apto a receber de Deus. Eu dei o exemplo do Mar Morto e o Mar da Galileia. Todos os dois recebem água do Jordão. O Mar da Galileia recebe e mais embaixo libera. E a grande prosperidade e abundância de peixes, comércio à sua volta e à sua beira. Mas quando o Mar Morto recebe, todo peixe que cai lá morre. Mas quando cai no Mar Morto, ele já não libera, ele retém. Como a concentração de sal é muito grande do minério, ela fica tão salgada que nem as bactérias conseguem viver naquele lugar. Não há uma folha, não há uma planta, só há morte. Se ele liberasse, com certeza ia ser purificado. As águas do Jordão que passa ia lavando o sal, ia haver vida naquele lugar. Mas como não libera, a morte. Seja generoso para com a obra de Deus. Eu mesmo vivendo situações difíceis financeiras, vivendo na ilegalidade, sem saber se amanhã tinha trabalho outra vez, sem direitos trabalhistas, com 2 filhos pequenos, toda oportunidade que aparecia na igreja, todos os eventos financeiros que precisavam de apoio financeiro, eu não via como muitos viam. Eu via como uma oportunidade de experimentar o melhor de Deus. Certa vez eu fui tão ousado que eu disse a Deus assim, Deus, o Senhor tem me abençoado, mas eu preciso ganhar mais. E o pastor dá um testemunho dizendo, olha, uma vez, eu precisava ganhar mais dinheiro, e foi de encontro do que eu estava vivendo, falando em meu coração com Deus. E o que eu passei a fazer? Eu passei a dizimar o que eu queria ganhar. E eu ouvindo aquela palavra, guardei como pérola. E disse, assim farei eu. Peguei minha esposa e disse, olha, vou fazer isso. Comecei a dizimar mais. Alguns dias depois, eu vou ao meu patrão e digo, olha, eu preciso ganhar melhor. O patrão olha para mim e fala, ok. Mas não me disse, só disse que me dá um aumento. Eu já fiquei feliz. O aumento foi exatamente igual ao que eu estava dizimando. A porcentagem do dízimo que eu tirava foi o que ele me deu de salário. Eu via como oportunidade tudo mover financeiro, eu me esforçava em participar. Porque Deus estava me experimentando. Porque quando esses eventos acontecem, não é para tirar do povo, mas é para que o povo pratique a fé e alcance bênçãos financeiras. É generosidade. Quando alguém está do meu lado que tem a necessidade de uma viagem,
um aluguel para pagar, uma comida, algo difícil. E vem a mim, eu não perco a oportunidade. Deus me dê condições. Porque eu não posso perder a oportunidade de ser generoso, porque o Senhor tem me dado. E tiro do que o Senhor me deu e ofereço com coração alegre, porque Deus já tem me dado e eu tenho posto em prática a generosidade e gratidão para com Deus. E abençoo as vidas que estão à minha volta. Sabe o que acontece? Novas oportunidades surgem de trabalho. Novas oportunidades acontecem de trabalho. Seja generoso na área financeira. Porque da medida que semeias, colherás. Isto é Bíblia. A generosidade nos leva a alcançar milagres de Deus. Abre Provérbios 22, 4. Provérbios, número 22, verso 4. Diz assim a palavra de Deus: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Precisamos ter uma vida humilde e precisamos ser humildes, como o nosso Cristo é. A humildade lhe proporciona riquezas e honras. A humildade não está relacionada com a sua roupa rasgada, com a sua sandália quebrada, com o seu carro velho. A humildade não está relacionada, como pensamos, com a dificuldade financeira que você vive, com o semblante caído, a cara de choro, e dizer: eu sou muito humilde, eu não tenho, por favor. A humildade não está relacionada com este comportamento ou a situação que a pessoa possa estar vivendo. A situação pode ser humilhante, mas não representa que há humildade em seu coração. Algumas pessoas preenchem esses requisitos de fé, diligência, generosidade, mas falta na humildade. Sabemos que uma frase só pode se formar se as palavras estiverem corretas. Quando as palavras se encaixam, a frase se forma. Não podemos pular fases e queremos sermos abençoados na vida financeira. Porque não são poucos que, quando o dinheiro chega, a humildade sai. Quando o dinheiro bate na porta, entra pelas portas da frente, a humildade sai pelas portas do fundo. Já não quer mais viver uma vida humilde. Agora é uma vida de arrogância, de prepotência. Tem chão para pisar. A vaidade toma conta do seu coração. É insubmisso, é desobediente. Já não confia mais nos princípios postos em prática, mas confia agora nos valores que já tem. Afinal, eu já tenho uma casa de aluguel, afinal, eu já tenho uma empresa, afinal, eu já tenho muita boa e dá dinheiro. Naamã, a sua lepra lhe leva a uma condição de humildade.
E ele chega diante do profeta humilde, diante do rei de Israel humilde, dizendo assim, olha, vou me submeter aos meus inimigos, porque Israel era inimigo dele. Ele era general que combatia Israel em batalha. Tanto que tinha uma escrava israelita vivendo com ele, que foi a qual que deu a indicação que ele deveria ir a Israel. E ele se humilha ao inimigo, mas não foi uma humilhação esporádica, de vontade própria. A situação estava humilhando-o. Muitos dizem que os humilhados, mas biblicamente não está correto. Biblicamente não é isto. Este é um provérbio do mundo, mas não é Bíblia. Deus nunca disse isso. Os que se humilharem é um comportamento meu. Há situações na nossa volta que nos humilha. E nós ficamos mansinhos. O leão que fecha a boca e fica mansinho. O lobo que não rosna mais. Porque as correntes estão em seu pescoço. Eu fui visitar a minha avó em 2021. Todos pensavam que ela ia morrer, mas ela está viva até hoje. O feiticeiro que fez a feitiçaria para ela morrer já morreu e ela está viva. Ela tem um papagaio. E esse papagaio é velho, tem uns 40 anos que a gente sabe. E o papagaio não gostava de mim de jeito nenhum. Ciumento. Eu sentava no sofá, ele descia da gaiola, ele no chão, com o bico aberto para bicar o meu bico. E ele é desse tamanho assim. O bico dele é o tamanho da minha mão. Se pega, filho. Arranca tudo. E eu fugia dele. Como eu percebi que ele não gostava de mim, eu o perturbava, jogava coisa nele. Ah, papagaio velho. Ah. E aí que ele ficava bravo. Menino, muito nervoso para comigo. Certa vez, não sei como alguém o coloca em cima do frigorífico, porque ele não voava. Ele só caminhava. Ele ia agarrando nas coisas e caminhava. Subia, agarrando com o bico e com os pés. Quem conhece papagaio sabe. Mas não voava. Em cima do frigorífico. E toda vez que eu ia na gaiola dele, ele já abriu o bico. Dizia assim, se pôr a mão, vai levar. E eu estava sozinho, passei e ele gritando, quer café, louro? Quer café, louro? Que ele falava assim, quer café? Quando ele quer café, ele está precisando de algo. Quando ele precisa de algo, ele fica gritando, quer café, louro? Quer café, louro? Eu passo e ouço ele. Ele diz, ué, o que estava fazendo aqui o louro? Olhei, minha mãe não estava, ninguém estava, pronto. Aí eu encostei perto dele e ele ficou quietinho. Quer café, louro? Quer café, louro? Está precisando, né? Aí eu pus o dedo. Ele levantou a pata. Tipo assim, eu preciso de ajuda. Eu falei, o louro levantou a pata. Pus o dedo, ele subiu na minha mão. Subiu aqui na minha mão. Subiu na minha mão e veio. Eu falei, rapaz, o louro fez amizade comigo. A gaiola dele está dessa altura aqui. Quando eu coloco ele na gaiola, ele pisa um pé na gaiola, que ele fecha a pata, ele faz assim, ó. Ah! Ele me bica aqui, que ele roda a cabeça assim, ó. E eu grito com ele, e minha vontade é dar um murro, mas eu ia matar o papagaio da minha avó. E eu grito com ele furou-me aqui e furou-me aqui. Sangrava. E soltou e danou a gritar. Tipo assim, peguei ele. Parece humilde porque precisa. Parece humilde porque necessita. Mas quando sentir apoio, prepare que a bicada vem. Precisamos ser humildes. Naamã não representou essa humildade. A situação estava levando a ele e a uma humilhação, mas não representava ser humilde. Ele só entendeu isso quando se humilha, dizendo, eu vou ouvir a voz de Deus.
Eu vou ouvir o que é simples, fácil de fazer. Por mais humilhante, mas eu me submeto. Sabe o que é Israel dizer assim: ei, o general do povo inimigo é da Síria? De onde é que ele é? Da Síria? O general assírio, o cara top dos top, se humilhando. Gente, isso vai dar um bafafá, saiu tudo que é tipo de jornal em Israel. Está se humilhando, está indo lá para o Rio Jordão, meu Deus, que louco. O homem está se humilhando, disse que vai tomar banho no rio. Imagina os bioteiros nas montanhas olhando, né? Tanto de gente controlando e olhando, né? Os drones voando. Afinal, o general. Olha os generais da terra, como é que eles são. Brasões em todo lado, meu filho. Quando ele entra, sai da frente. Se você estiver na frente, ele pisa em cima de você. Aí Naamã se humilha. Os que se humilham serão exaltados. Jesus tem tem um nome sobre todo nome. Não porque foi humilhado, ninguém humilhou Jesus. Ninguém assassinou Jesus. Jesus se entregou à morte. Ele se esvaziou de si mesmo. Sendo Deus em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus. Isso é se humilhar. Quem faz isso está pronto para alcançar o melhor de Deus. Quem vive isso, Deus está olhando assim: uau, eu vou derramar abundâncias financeiras sobre ele. Vou lhe abrir portas. Não vai lhe faltar nada. Vou suprir todas as suas necessidades, porque cumpre requisitos da minha palavra. Ouve a minha direção. Seja humilde de verdade. Não de fora, mas de dentro. Não seja como o camaleão que se transforma por fora na imagem que quer. Quando está no meio dos ricos é arrogante, é rico. Quando está no meio do pobre, vira pobre, né? Seja você, simples e humilde. No Brasil, os mais ricos, você não sabe que eles são ricos. Os mais ricos têm a vida modesta. O meu tio, ele tem muitas posses. Come bem, bebe bem. Tem uma vida muito simples. O carro dele é aqueles Jeep alimentado a botijão de gás. Talvez você pode dizer, não precisa, mas é o que faz ele feliz. Ele diz: eu não preciso ter minhas fazendas, ter meu gado, ter meus trabalhadores. É isso que eu preciso. Eu tiro meu leite, eu gosto de levar meu leite ali. Não preciso, mas eu gosto de levar meu leite, meu carro. Os filhos, certa vez, dizem: não, você não precisa disso, pastor. Vamos comprar um bichão. Compraram um pica-pão top de linha. Hã? Uma caminhoneta. Top de linha. Chamou a atenção, foi de urubu, filha. Sequestraram o filho dele por causa disso e o mataram. O diabo gosta de gente assim. Gosta. Seja humilde. Ponha em prática isso na sua vida como estilo de vida. Eu sei que é difícil, mas nós precisamos ir trabalhando isso. Trabalhando isso. Exercitando isso. Não é para o bem de alguém, mas para o seu próprio bem. Não é para que alguém seja beneficiado, mas para que você seja beneficiado por Deus. E uma última coisa para selar esta campanha, e você vai levar isso para a prática de vida. É diferente de você estar ouvindo na internet algumas palestras. Sabia que a oração da internet é uma reza? Eu descobri isso. Aquela oração gravada é reza? O que é uma reza? É uma repetição de palavras fixas, não? Reza o contrato. Reza são palavras fixas. Uma oração é uma conversa. Você pode falar o mesmo assunto, mas sempre conversando diferente.
A Bíblia diz que nossas palavras não podem ser repetitivas. A gente podemos falar o mesmo assunto, mas de forma diferente. Você nunca conversa sobre o mesmo assunto no outro dia, da mesma forma como você conversou ontem. Por mais que tenha algumas coisas parecidas. A oração de internet é reza. O cara ora, pastorzão lá ora, grava e você vai ouvindo todo dia. É reza. Porque não é direcionada a você. Agora, o que acontece aqui em reunião, Deus preparou antes da fundação do mundo para derramar sobre a sua vida. Amanhã não será o mesmo. Ontem não foi. Nunca mais esta palavra chegará da mesma forma que está chegando. Por mais que seja registrada. O que Deus está derramando sobre você para que você pratique. E você alcance os benefícios que o recurso financeiro pode te dar. Te traz conforto. Sem dinheiro ninguém vive nesta terra. Não dá. É humilhante. Nos tira a qualidade de vida. E digo mais, ainda tem o poder de separar famílias e de roubar a sua espiritualidade. O pregador diz, não me dê muito, para que eu não possa me soberbecer e negar ao Senhor, mas também não me dê pouco, para que eu também não possa reclamar e murmurar. Me dê o suficiente. Mas para receber esse suficiente é preciso viver e pôr em prática os princípios. Eu falei sobre alguns aqui, sensacional. Agora lemos para encerrar Filipenses 4, verso 6. Filipenses 4, verso 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Para fecharmos com chave de ouro, para selarmos esta campanha e alcançarmos benefícios, ore por seus projetos. Invista tempo de oração, apresentando a Deus os seus projetos financeiros. Em Portugal tem médico pintando paredes, tem dentista cortando árvores. Nos Estados Unidos tem enfermeiro cuidando de cachorro, cão. Se os nossos projetos financeiros não forem apresentados a Deus em oração, mesmo vivendo isso que eu te disse aqui, estão fracassados. Um quebra-cabeça só se pode completar quando a última peça estiver encaixada. Por mais que você veja a imagem, já tem uma imagem ali, eu estou vendo, é uma imagem de um leão, mas falta uma peça para completar. Você não pode dizer assim, está completo. Não, falta uma peça. E esta peça aqui completa, para que você possa pôr a sua assinatura na obra, é a oração. Você não pode rubricar a obra de arte e expô-la sem completá-la. Quando você completa esta obra, você pode pôr a sua assinatura e dizer assim, sou eu. Eu fiz. Deus me deu a capacidade, me abriu portas e eu alcancei. Eu fiz. Sem a oração, sem você apresentar e pedir a orientação de Deus sobre este projeto, você não vai conseguir o resultado desejado. A oração vai manter a sua perspectiva
positiva dentro das dificuldades. A oração vai manter a sua visão de fé sobre as barreiras que se levantaram contra o seu projeto. E você não há de desistir. Estão todos ao teu lado dizendo: pare, desista, não vale a pena, esquece, não dá certo. Mas enquanto você estiver vivendo princípios de Deus, enquanto você estiver orando e a sua consciência não te acusa, avance, porque Deus é que testifica o sonho em teu coração. O fim de Deus para com você não é de mal, mas é de paz. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero liberar uma palavra de bênção sobre a tua vida financeira. Pedir que as torneiras trancadas sejam reveladas onde estão trancadas. E você vai até ela e vai abri-la. Deus vai revelar a você, porque é você que vai abrir. Eu não vou pedir a Deus que envie anjo para abrir. É muito fácil. É muito confortável Deus abrir a torneira. Deus vai mostrar aonde devemos abrir a torneira. Porque você vai trabalhar menos e vai ganhar mais. Você vai gastar menos energia, mas vai ser diligente no que faz e vai receber mais água. Porque a água está bem perto de ti, não está longe. Ele é a fonte, está ao teu lado para prosperar você. Você vai parar de ser dependente dos outros, vai parar de ser dependente do Estado, vai pagar os seus impostos sem medo. Toma, é seu, toma. Vai pagar seus impostos sem medo. E vai alcançar o seu recurso financeiro, o seu sonho se tornar realidade, para que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida. E quando aqueles que te acusaram, aqueles que disseram que não vai dar certo, aqueles que procuraram parar você, vão ter que olhar e apontar o dedo para você, mas já não é de calúnia nem acusação, e dizer: quão grande coisas fez Deus por este, por esta. Como Deus a prosperou num lugar difícil, como conseguiu prosperar no meio de dificuldades, como alcançou isso. Com fé, diligência, generosidade, humildade e oração. Feche os teus olhos, eu quero liberar uma palavra de bênção sobre a tua vida. Senhor, o Senhor conhece cada vida que aqui está. E crendo na sua palavra, que o Senhor já agendou este dia de quarta-feira, 27 de março de 2024. E que o Senhor de antemão já sabia as pessoas que estariam aqui reunidas. É porque o Senhor desejou abençoá-las. É porque aprove o Senhor lhe revelar mistérios do teu Espírito. Compartilha com eles esse espírito de sabedoria. Compartilha com eles a porção necessária para encontrar aonde estão as barreiras. Que lhes sejam abertos os olhos para visualizarem aonde está o bloqueio. Capacite as suas mãos, os seus pés, para se moverem aonde estão as barreiras, aonde estão as trancas, aonde está o mistério revelado, aonde está o oculto e revele-os, traga a luz. E que eles possam, eles mesmos, guiados pelo teu Espírito, desbloquear estas áreas, abrir as torneiras, desprender a água e ela jorrar sobre a vida dessas pessoas.
Eu quero abençoar a sua vida financeira. Se tu creres, recebe como tu crês. Ponha em prática o ensino. Mergulhe no rio. Aceite a direção. E seja tu abençoado, conforme pratica na sua vida. Sejam repreendidos os inimigos que se levantam contra você. Que haja vergonha sobre os que planejam mal contra ti. Mas que o Senhor venha te prosperar em abundância, de uma maneira sobrenatural. E o que falo não são palavras de homens, porque o Deus de Israel que me inspira a falar, me inspira também a liberar uma palavra profética sobre você. Deus não te escolheu, Deus não te chamou, Deus não te separou para viver humilhado financeiramente, mas Deus te chamou para prosperar segundo os teus propósitos, segundo os teus princípios, para a glória do nome dEle. Abra-se os teus olhos. A habilidade venha sobre a tua mão. O Espírito Santo te capacite para alcançar o melhor. Haja fé. Haja humildade. Generosidade. Diligência. E fé sobre a tua vida. Assim eu oro por ti. Em nome de Jesus. Amém. Você crê? Então diga, eu creio, tomo posse. Obrigado, Jesus, por sua palavra. Que o Senhor abençoe a sua vida poderosamente. No mês de abril, né? Abril, mês que vem? No mês de abril nós vamos falar. Nós vamos fazer uma campanha liberando a vitória sobre as nossas vidas. Onde você vai levar a ouvir palavras diferenciadas, motivacionais. Onde você vai ouvir palavras que vai elevar o teu espírito de certeza, de convicção. Vai ser o tema de abril, alcançando a vitória. Vai ser uma campanha de 4 ou 5 semanas alcançando a vitória. Onde Deus vai te capacitar, fortalecer a tua fé, encorajar você através das Santas Escrituras e na inspiração do Espírito Santo. Para você sair daqui com a certeza e convicção que a vitória é sua. Talvez você tenha lutando uma luta particular em alguma área da sua vida. Saiba que Deus vai te dar a vitória para a glória do nome dEle. Pai, graças te damos. Teu é a honra, a glória e o poder para sempre. Aos homens pertence a vanglória, mas o Senhor a glória verdadeira. Que o teu nome seja exaltado sempre, para a glória do Senhor. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a consolação e presença do Espírito Santo, seja contigo, comigo, não só hoje, mas para todo sempre. Vamos na paz do Senhor. Deus abençoe sua vida. Saúde ao seu irmão com a paz do Senhor Jesus. Amém.